Você está interessado na compra de um quadro de carbono Lexon Full Suspension, mas tem dúvida sobre a qualidade do quadro, se ele vai chegar com trincas ou até mesmo quebrado? Ou você busca mais informações sobre a geometria do quadro, o desempenho dele nas suas trilhas e nas provas que você gostaria de participar? Fica aqui que esse vídeo é para você, eu vou dar esses e muitos outros detalhes sobre o quadro e a gente vai fazer um unboxing dele aqui. Salve Únicos! Sejam muito bem-vindos ao canal Unique Journey, o seu canal de desafios e superação. Como vocês puderam ver aí na introdução, hoje é dia de unboxing. Eu tô aqui com esse quadro da Lexon de carbono Full Suspension que chegou há pouco tempo pra gente. Eu deixei ele aqui, fiquei ansioso para abrir, mas segurei para poder abrir junto com vocês. Então, antes de a gente passar todos os detalhes sobre esse quadro, detalhes técnicos sobre a marca, se vale a pena ou não vale, se ele vai chegar quebrado ou até com trincas, que a gente vai ver aqui em conjunto, vamos para o unboxing. Eu vou abrir ele junto com vocês. Vou acelerar um pouquinho o vídeo aí, só para a gente ter a abertura dele aqui completa e poder falar um pouquinho mais sobre o quadro, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, já fiz a primeira abertura aqui da capa que envolve a caixa. Agora eu vou remover as peças para a gente ver como vieram os componentes que estão aqui dentro. Primeiro já veio uma trava, estava com esse suportinho aqui. Agora falando um pouquinho sobre como a marca envia o quadro, né? Ele veio com esse suporte para que pudesse segurar essa tampa aqui. Pudesse segurar o quadro dentro e não deixasse ele ficar sacudindo aqui dentro. Então veio bem preso o quadro dentro da caixa. Esse é um ponto positivo. Vamos ver como veio o quadro aqui dentro. Bom, veio muito bem embalado pelo visto. Vou deixar ele aqui por enquanto, tá, gente? Vou tirar o resto das peças. Vieram com alguns pacotes. Mais uma proteção para não deixar movimentar nem para baixo nem para cima o quadro. É só papelão mesmo, como vocês podem ver aqui é vazado. E veio o pacote que vem com alguns componentes que eu vou dar todos os detalhes daqui a pouco para vocês. Então é isso. Vou deixar a caixa aqui por enquanto. Vou deixar os componentes aqui. Tudo que a gente removeu da caixa eu vou deixar aqui também. Agora mais um processinho acelerado aí para a gente poder tirar todo esse plástico bolha que veio envolvendo o quadro para proteger ele, tá bom? Vamos lá. Bom, dando um pause aqui, vieram 3 camadas, 3 sacos de plástico bolha, muito bem envolvidos, mas o que a gente chama aqui de mumificação, né? Eles mumificam com parecido com plástico bolha, mas ele é uma camada de plástico que vem envolvendo aqui. Ele é mais grosso um pouquinho, então ele protege bastante também o quadro ou qualquer outro componente que for enviar através dos correios ou até mesmo outras transportadoras. Então vamos tirar aqui, vou dar uma acelerada no vídeo de novo. Tô deixando aqui só o parecer de que de fato vem muito protegido o quadro e aparentemente a gente não vai ter nenhum problema, mas vamos lá. Bom galera, então tá aqui, o quadro veio com uma trava aqui na parte de trás para travar o eixo, né, para que ele não quebrasse. Agora eu vou fazer a inspeção junto com vocês para ver se está trincado ou não. Eu não vi, só vi que é um quadro muito bonito. Tá íntegro, já veio com a suspensão, vou falar sobre ela mais para frente um pouquinho. Então vamos dar uma verificada em conjunto aqui para ver se está tudo certo. Vamos fazer a inspeção do quadro. Bom, aqui na parte de baixo, sem trincas. Na parte de cima, no top tube, sem trincas. Bom, galerinha, aqui na parte de trás também na balança, cara, é muito reforçado
o quadro deles, o carbono deles é muito reforçado. Eu já tive um quadro de carbono, né, da China, um quadro da OG Eviking. Vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco também. E, cara, me pareceu muito mais rígido, muito mais robusto do que o quadro da OG Eviking. Ele parece muito leve, não tem trincas novamente, nenhuma quebra, nada, veio todo íntegro. E é isso. Bom, parte de unboxing feita para a gente poder falar um pouquinho sobre as características técnicas do quadro e também a compra do quadro na China. Falando um pouquinho sobre o modelo desse quadro. O modelo desse quadro é o Tactic. Eu vou deixar aí Tactic literalmente escrevendo, pronuncia-se em inglês Tactic. Então esse é o modelo do quadro da Lexon, disponível. Existem outros como o Mist e o Titan, que são o mesmo modelo, muda somente a pintura do quadro. Falando já, aproveitando o caso da pintura, esse eu acabei escolhendo na cor preta, porque nós vamos fazer a pintura desse quadro. Vou falar um pouquinho mais no final sobre isso. A gente vai pintar esse quadro, como é de costume aqui do canal, vocês já devem ter visto aqui. Para você que não conhece, procure os nossos vídeos de pintura aqui do canal que a gente tem, pinturas de quadro, pinturas de bike. Então a gente vai seguir a tradição aqui, vai fazer o quadro na pintura personalizada que a gente escolheu. Eu vou deixar para o finalzinho para você que é curioso e quer saber como a gente vai fazer, fica até o final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês qual será a tinta e como a gente vai deixar o desenho dele. Bom, falando sobre o tipo de quadro agora. Qual é o tipo de quadro? Ele é um quadro de cross country, ou seja, ele é desenhado para trilhas curtas e longas. Ele não é um quadro de downhill, como eu comentei anteriormente, ele é um quadro de cross country. Se você fizer uma trilha de downhill com ele e quiser pular rampas, ele não vai suportar. Então ele é para suportar obstáculos leves e não muito pesados, senão ele não suporta, ele acaba trincando ou quebrando mesmo, porque ele não foi desenhado para isso. Sobre o material do quadro, como a gente vem falando, né, ele é um material em carbono e com dois tipos de carbono, é o Toray 800 e o Toray 1000, que são os dois melhores carbonos no mercado para a composição de quadros de bicicleta. Onde entra cada um em específico, né, o Toray 800 e o Toray 1000. O Toray 1000 é uma fibra mais rígida, ela não tem tanta flexibilidade, então ela é desenhada para colocar em tubos mais longos, que exigem mais dureza, como é o caso aqui do Down Tube. E o Toray 800, como ele é uma fibra um pouquinho mais flexível, ele acaba sendo inclusive composto com o Toray 1000, para que ele tenha tanta resistência quanto a flexibilidade conforme ele for tendo algum jogo ou necessite de movimento. Então ele fica nas emendas, tanto aqui no City Tube, por exemplo, como no movimento central e aqui na balança traseira, no Chainstay e no Seat Stay. Bom, falando sobre o aro desse quadro, ele suporta dois tipos de aro. O aro é o tamanho da roda, então ele suporta aros do tamanho 27,5 e 29, segundo o fabricante. Então a gente pode colocar aqui atrás e na frente, né, aros 27,5 e 29. Os tamanhos dos quadros disponíveis são os tamanhos 15, 17 e 19. Nesse caso, esse quadro é no tamanho 19, porque eu utilizo um quadro de tamanho 19 pela minha estatura, 1,80, e também pelo tamanho do meu cavalo, que é 85. Então eu exijo um pouquinho mais do tamanho do City Tube aqui, que ele seja um pouquinho mais alongado para que eu consiga alcançar de fato o pé de vela e ele dê na altura certa para que eu consiga ter o alcance e a pedalada aqui e fique certinho para mim no Bike Fit. Sobre o eixo, falando sobre o eixo traseiro e também o dianteiro no qual ele suporta. O eixo traseiro é 148/12, que é um eixo Boast mais atualizado, e o que isso quer dizer? Que ele é mais atual, ele foi lançado recentemente, faz pouco tempo que o pessoal começou a popularizar o eixo Boast, que é um pouquinho maior que o eixo comum que a gente está acostumado a ter em bicicleta, que é aquele que a gente usa inclusive a presilha aqui para poder fechar a roda, né, para ele poder dar pressão e ficar com a roda travada. Aqui não, aqui a gente tem um eixo passante que passa de um lado para o outro, ele é fixo aqui no quadro, então a gente vai fazer com que o eixo passe de um lado para o outro aqui na roda. O cubo tem que ser diferenciado também para que isso possa ser suportado, para ter o eixo passante de 15 milímetros, de 12 milímetros, desculpa, 15 milímetros na frente.
Então o eixo passante aqui no cubo traseiro, ele vem até aqui e parafuso no quadro. E aí ele dá o aperto correto para que a roda fique livre e consiga rodar aqui. Aproveitando o ensejo aqui da parte traseira, ele suporta rodas aqui na balança até 2,35, de acordo com o fabricante Lexon também. Então a gente pode colocar pneus, desculpa, rodas, eu falei é o pneu, ele suporta pneus 2,35. O que isso quer dizer? Que ele acompanha, o pneu acompanha o tamanho da roda. Com o eixo Boast, eu ganho um pouquinho mais de estabilidade, para ele ter um leque maior, né, o guarda-chuva dele ficar um pouquinho mais aberto, e isso proporciona um pouquinho mais de estabilidade na pilotagem também. Ou seja, maior segurança, melhor pilotagem, maior desempenho. Então essa é a vantagem de a gente ter um eixo Boast, um tamanho de pneu maior também proporciona mais gripagem no terreno, para quem faz bastante trilhas e terrenos arenosos ou até mesmo aqueles terrenos pegajosos com argila. Um pneu mais largo pode ajudar na tração e para você ganhar um pouquinho, vai exigir mais de força, óbvio, né, porque você vai ter mais tração, mas vai ajudar muito no seu desempenho para que você consiga ultrapassar obstáculos que um eixo de 9 mm com um perfil de pneu mais fino não ajudaria. Então fica aqui a dica para que o eixo Boast, além de ser mais atualizado, ele é mais seguro, mais estável e dá mais gripagem para que a gente faça nossas trilhas de uma melhor maneira. Aproveitando que a gente está falando um pouquinho da parte traseira aqui, vamos já falar sobre o movimento central. O movimento central é press fit. Para quem não conhece, o press fit é aquele que você pressiona e ele vai entrando, comprimindo aqui dentro. Ele não expande, né? Ele não vai ser algo que vai pressionar lá dentro e vai expandir para que ele fique, não, ele já entra com pressão, já é algo que vem com pressão, inclusive ele vem dentro do kit enviado, que a gente vai abrir daqui a pouco aqui, ele vem acompanhado do quadro, o movimento central, e ele é o press fit no tamanho BB92, a característica dele é BB92. Então é isso, é o modelo press fit no BB92. Subindo aqui, já falando um pouquinho do choque que veio, vamos já seguir toda a linhagem aqui, toda a linha do quadro. O choque foi opção minha também, a aquisição junto com o quadro é o choque da marca DNM. DNM é uma marca bem conhecida no mercado por ser barata, é um choque muito de entrada e foi a minha opção. A minha opção, por que não pegar um RockShox ou até mesmo um DT Swiss? Por condições financeiras e também porque eu queria testar um quadro Full Suspension que eu não conhecia. Eu quero saber como é o desempenho, como eu vou performar nesse quadro e como inclusive, esse choque vai desempenhar aqui comigo. Muita gente diz que ele performa muito bem e foi por isso que eu acabei adquirindo junto. Pela viabilidade, pelo custo-benefício que ele proporciona. Ele não é tão caro quanto o RockShox, que custa R$ 2.500, R$ 3.000 aqui no Brasil, ou até mais, dependendo do choque. O modelo aqui que cabe no quadro, né, o tamanho do choque é 165 mm, então é 165 aqui, é o tamanho total do choque, por 38, que é o tamanho da espiga. 38 mm para o curso, que é de 100 mm, de acordo com a recomendação do fabricante também, que é o que ele vai conseguir dobrar aqui ao máximo que ele consegue suportar aqui, inclusive de pressão que ele vai ter aqui no choque, né? Então 165 por 38 com 100 mm de curso. Pessoal, falando aqui então, continuando na parte traseira aqui, falando sobre a parte ainda do movimento central, os pés de vela e as coroas suportadas. Pé de vela são os comuns, pode colocar qualquer tipo de pé de vela de acordo com o movimento central que vai estar aqui, o tamanho no qual acredito que venha, eu não acabei não medindo ainda, mas é o tamanho de 24 mm que são os padrões Shimano. Então, coroas suportadas são até 40 dentes, no máximo. Eu não recomendo utilizar 40 dentes num quadro como esse, porque ele pode danificar muito a parte traseira aqui, de acordo com o jogo que der, porque aqui, como eu comentei com vocês aqui no vídeo, ele vem com Toray,
800 que tem um pouquinho de flexibilidade, e qualquer jogo que dê aqui, ele vai pegar na coroa e vai machucar, assim como já aconteceu comigo. Eu uso coroa 34 num quadro da Audi Eviking e ele suporta até 36, mas mesmo com 34 ele pegou na proteção que vem aqui na lateral do quadro. Então arranhou, porque ele teve flexibilidade, deu um pouquinho de jogo ali e ele arranhou. Então eu não recomendo utilizar 40, minha recomendação é de 38 para baixo. 36 seria o recomendado. Eu, como já uso 34, vou manter 34 aqui para dar um pouquinho ainda mais de segurança para mim. Bom, seguindo a linha aqui então, o próximo componente que a gente tem aqui é o City Tube. Então o City Tube suporta canotes de 31.6, que é a versão mais atualizada que a gente tem de canotes no mercado. Então ele é a parte aqui dele também em carbono. Essa presilha que vem nele aqui é da marca Riot, que é do grupo Lexon. A Riot também fabrica quadros junto com o grupo Lexon e também faz a venda deles no AliExpress. No caso, se não me falha a memória, o site da Lexon vende em conjunto com o site a página da Lexon vende em conjunto com a página da Riot no AliExpress. Como são empresas do mesmo grupo, eles vendem em conjunto, então eles mandaram aqui a presilhinha da Riot para mim, tá escrito aqui, ó, Riot. Inclusive, eu vou colocar um canote que ele também suporta, que é um canote retrátil. Eu comprei um canote da marca Trifox, que é uma marca muito conhecida também, de fabricante de quadros em carbono na China. São imitações de quadros muito conhecidos que estão aí no mercado e são quadros muito bons. A Trifox tem boas recomendações também, mas eu acabei optando pelo preço e pela qualidade, óbvio, custo-benefício, pela Lexon. Então, canote Trifox eu vou colocar nessa bike. Futuramente vocês vão ver um vídeo aqui no canal sobre a bike montada e ele vai estar com o canote retrátil aqui da Trifox. Mas também suporta canotes fixos. Eu vou colocar canote retrátil, mas ele também suporta canotes fixos de tamanhos de espessura aqui 31.6 mm. Partindo então agora para a parte frontal, falando antes um pouquinho, falar aqui sobre os parafusos que vem, né, para a gente poder colocar aqui o suporte de garrafa. Então ele tem suporte somente a um suporte de caramanhola aqui. O quadro suporta um suporte de caramanhola barra garrafa de água aqui no quadro e ele vem com parafusos em titânio, aqueles parafusos arco-íris, né, que o pessoal fala, andonizados. Então ele vem aqui com esse parafusinho bem bonito para poder colocar aqui o suporte de caramanhola. E um ponto que eu acabei passando desapercebido e falei sobre o suporte remoto do choque, não falei sobre a abertura que ele tem aqui para choque remoto. Então ele vem com a abertura aqui para passar o cabo aqui todo interno, todo o cabeamento interno para colocar o choque. Beleza? E é isso. Partindo para a parte da frente aqui então. Na parte da frente aqui, vamos falar um pouquinho, como vocês podem ver aqui, ele tem 3 aberturas desse lado e 2 aberturas aqui. Então a gente tem a capacidade de colocar todo o cabeamento interno com 3 aberturas, que pode suportar o canote retrátil, o choque, já são 2, mais o que a gente vai passar aqui, que é do lado direito, né, que é a passagem de marcha, com a opção aí para colocar aqui todos os conduítes por dentro e passar até o final aqui do quadro. Ele tem uma abertura aqui na parte de baixo, os conduítes que vão passar, por exemplo, aqui, que vai para a parte do freio e também para a parte do câmbio, podem passar aqui por baixo. Então eles saem bem lá da frente, passam aqui por baixo, entram aqui de novo, aqui no caso do câmbio, e saem aqui para poder ir para o câmbio. No mesmo caso, entra aqui e vai para o sistema de freio que está aqui do lado esquerdo. Então, todo o cabeamento do quadro é feito de forma interna. Muito legal isso, que dá uma aparência muito mais bonita para o quadro, né? Quem olha de fora, a estética fica super legal. Então, agora sim, vindo aqui para frente, efetivamente, a gente tem a caixa de direção. A caixa de direção é cônica, como vocês podem ver aqui embaixo. Ela tem uma abertura maior aqui na parte de baixo e na parte de cima um pouquinho menor. A parte menor aqui é 41.8 milímetros e a parte inferior, como todo quadro cônico, é 52 milímetros. Então,
os rolamentos que vão aqui em cima, 41.8, e os rolamentos que vão aqui embaixo, 52 milímetros. A geometria, eu acabei falando um pouquinho sobre a geometria desse quadro, né? O desenho dele, que eu gostei bastante. Qual é o diferencial desse quadro? Eu gostei muito da geometria do quadro, até comparei essa geometria do quadro com o quadro atual que eu tenho da Old Evkin. Para quem não conhece a Old Evkin, a Old Evkin é uma marca muito conhecida também no AliExpress. São uma marca de quadros chineses, eles fabricam quadros muito bons e outros componentes de bicicleta também. E sinceramente eu gostei muito do quadro, um quadro muito leve, muito versátil, muito estável. Ele se adapta muito a todos os terrenos, mas olhando para o que esse quadro aqui proporciona, ele acabou ganhando um pouquinho, principalmente aqui no Chainstay. Quem não conhece o quadro da Old Evkin, segue o card aqui em cima, vou deixar aqui o unboxing dele, tem a pintura desse quadro que ficou maravilhoso, modéstia à parte, pintei muito bem esse quadro, ficou lindo, estou com ele aqui em uso até hoje. Gosto muito do quadro, ficou super show. Se você não viu ainda, confere aqui no unboxing, que do unboxing você vai seguindo para os próximos vídeos de pintura do quadro, beleza? Ficou super lindo, acompanha lá. Bom, voltando aqui falando um pouquinho do quadro, Chainstay, porque foi um dos motivos pelo qual eu escolhi perante a geometria desse quadro, foi por conta do Chainstay. O Chainstay aqui tem 435 milímetros. Os atuais têm vindo com 430, 425, um pouquinho menores. As marcas mais famosas, por exemplo, a marca da Specialized, que lançou aquele quadro que é todo integrado, que tem a suspensão aqui dentro. Aquele quadro é super ágil, ele é muito ágil porque ele tem uma traseira muito curta. Então esse quadro aqui tem o Chainstay de 435 milímetros. Que já é um quadro muito versátil, ele consegue te dar uma agilidade muito boa, porém não é um quadro tão atual, mas eu gostei muito porque ele já é um pouquinho menor do que o quadro que eu tenho hoje, que é 440, e já vai me ajudar bastante nas trilhas. Fora isso, ele tem uma distância de alcance aqui do top tube de 627 para um quadro de 19, do tamanho 19, que é o meu caso aqui. Então 627, que me ajuda a ter um pouquinho mais de alcance até o guidão aqui, e foi por isso que eu escolhi também, porque ele, além de me passar conforto, ele me deixa a bike mais na mão. Por ele estar aqui com o guidão mais perto, né, inclusive eu posso colocar uma mesa menor, ele me deixa a bike mais na mão e eu consigo controlar melhor, para ele ter essa frente mais alongada e o Chainstay aqui um pouquinho mais encurtado. Isso me ajuda muito, eu gosto bastante por conta da versatilidade de jogar traseira, nas curvas mais agressivas que a gente tem, e até mesmo estabilidade na hora de a gente poder fazer a retomada, né, a tração de novo. Ele me dá essa agilidade de jogar a traseira e continuar pedalando. Então foi por esse motivo que eu escolhi esse quadro. A geometria dele é muito boa se comparada a outros quadros disponíveis para compra no AliExpress, e também se comparado com marcas grandes aí que a gente tem no mercado, como eu comentei. Vamos então aqui para a abertura dos componentes que vieram em conjunto com o quadro, né? Vamos ver se vai precisar da tesoura, acho que vai, tá bem forte a cola aqui. Bem forte. Vou abrir com cuidado porque essa eu acredito que seja a proteção que eles enviam em conjunto com o quadro. Dei uma proteção tanto para a parte inferior quanto aqui para o Chainstay, se não me falha a memória é isso. Deixa eu puxar aqui e já mostro para vocês. É exatamente isso. Veio a proteção aqui do Chainstay. Eu vou deixar uma foto exemplo aí de como fica a proteção do Chainstay. E também vem a proteção inferior, que com certeza eu vou usar para proteger a pintura que eu vou fazer dessa bike. Então aqui vai na parte inferior aqui da bicicleta, para colocar para proteção de pedras, contra batidas, etc. E agora vamos abrir o outro pacote, vou deixar esse aqui um pouquinho de lado por enquanto. Esse pacote aqui, que veio até um pouquinho aberto. Vou abrir ele por aqui mesmo, já que ele já está aberto, vai por aqui. Bom, ele vem o eixo traseiro, como eu comentei para vocês. Ele veio o eixo traseiro aqui, de 148x12. Tá aqui. Veio a presilha para eu poder
fazer a contraporca, né, do eixo, aqui, para eu colocar ali no quadro. Veio também uma gancheira, que com certeza ele vem aqui, esse parafuso, deixa eu até tirar aqui, eu coloquei, eu vou tirar, ele vem parafusado exatamente, ó, esse parafuso ele vai aqui na gancheira, o parafuso, essa contraporta aqui do eixo, aqui na gancheira, e da gancheira eu coloco ali no quadro, do quadro eu coloco de atravessado o eixo aqui. Super bem estruturado, gostei bastante, muito bom. Agora falando aqui, veio também a caixa de direção completinha, inclusive vem a tampinha aqui para colocar na parte de cima, né? Essa aqui é uma caixa expansível, que é realmente adequada para garfos de carbono e suspensões com espiga de carbono. No meu caso, como a minha espiga é de alumínio ela já tem estrelinha, eu vou usar a minha presilha que eu já tenho. Então esse aqui vai ficar de lado por enquanto, mas os rolamentos eu vou utilizar os novos, que são bem bonitos, 52 mm e 41.8 para caber ali na caixa de direção cônica, mais aqui o fixador para ele poder tirar o jogo da caixa de direção com a espiga da suspensão. O que mais que vem aqui? Vem deixa eu abrir ele aqui para vocês verem, veio o movimento central em duas partes. Então tá aqui o movimento central, press fit, como eu comentei, pode ver que ele não tem rosca, ele vem todo muito boa a rolagem dele, inclusive, parece ser de... Não é. A rolagem, eu ia falar que ele é de cerâmica, mas ele não é uma boa rolagem, não é de cerâmica. Ele vem com um espaçador aqui, caso precise, né, dependendo do pé de vela que vai usar ali. É isso. Vem aqui com uma borrachinha para poder dar o acabamento, várias borrachinhas inclusive para dar acabamento, e vem com manual do usuário. O manual do usuário é da suspensão, tá aqui, ó, modelo da DNM, tá aqui a marca escrita e os modelos suportados dentro desse manual. Então é isso, os pacotes são esses. Vamos partir agora para os próximos passos da bike aqui. Bom, agora vamos para uma parte aqui que muita gente gosta, que é peso. Vamos para a parte do peso, vamos ver quanto pesa essa belezinha. Infelizmente eu vou ter que pesar aqui com choque, porque ele já vem integrado, eu acabei não tirando, né, como eu fiz o unboxing aqui com vocês. Eu não tirei, mas eu vou pesar ele aqui em tempo real no vídeo para a gente poder ver quanto ele pesa. Beleza? Só vou zerar a balancinha aqui e já falo com vocês. Zeradinha. Vamos lá. Arrumar uma posição para o quadro ficar aqui, para ele não cair. Eu vou tirar uma foto aqui depois, vou deixar aí para vocês, mas vou cantar aqui para vocês o quanto deu. 2,664 kg. Para um quadro full suspension é muito leve. Putz, cara, muito satisfeito. O quadro é muito leve mesmo, gostei muito da robustez dele. Gostei muito de todas as impressões que eu tive aqui. No geral, qualidade ótima, não tenho que reclamar aqui da construção do quadro. É um quadro extremamente robusto, um carbono muito bem feito. O acabamento que eles deram aqui, se fosse para deixar no preto do jeito que está mesmo, se a gente não fosse pintar, excelente, está muito bem acabado. Eu passei na manquinha, não sei se vocês estão escutando, eu gosto desse acabamento que eles dão com um verniz fosco, bem texturizado, parece que é um veludo, que você passa a mão assim, super gostoso de passar a mão. Cara, sem palavras, um quadro muito bonito, muito bem acabado, vale muito a pena. Então galera, para encerrar aqui, como eu havia comentado, em breve a gente vai soltar o vídeo de pintura desse quadro. Eu estou muito feliz e muito empolgado por ter adquirido esse quadro, muito empolgado com a pintura que eu vou fazer, porque uma pintura foi escolhida a dedo, eu gostei demais da tinta que eu comprei, já está tudo pronto.
Eu não vou soltar spoilers aqui, eu vou deixar só um negocinho bem de fundo aí para vocês, bem escurinho, para vocês terem ideia da onde que veio essa tinta, para a gente poder fazer a pintura dele futuramente aí. Muito em breve vai estar aqui no canal. Vocês vão acompanhar o passo a passo, como vai ser o desenho, por que eu escolhi, como vão ficar as cores aqui no quadro. E eu tenho certeza que vai ser mais uma obra-prima aqui do canal para vocês acompanharem. Fechado? Então é isso, agradeço demais o seu apoio, agradeço demais por estar aqui comigo, por dar apoio para o canal, por estar aqui com a gente. E mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, já deixa aí o sininho ativado para você acompanhar as próximas novidades que a gente vai ter, o vídeo de pintura desse quadro, os vídeos de trilha desse quadro, o desempenho dele que eu vou postar aí. E também para você dar o seu joinha, peço para você dar o seu joinha aí, para dar aquele apoio pra gente crescer cada vez mais no canal e aumentar a nossa comunidade aqui de únicos. Afinal, a vida é única, nós precisamos nos desafiar, nos superar sempre, para que a gente consiga viver a vida da melhor forma possível e que a gente conquiste cada vez mais, se supere cada vez mais. Fechado? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.